Boa tarde, Orlando. Boa tarde, você que nos ouve de diferentes lugares da Flórida, diferentes lugares dos Estados Unidos. Deixa eu só ver aqui se está tudo bem com o nosso áudio. Ver se está tudo bem com o nosso áudio aqui. Tá sim, está tudo bem com o nosso áudio, ao vivo e a cores, para vocês, neste sábado pós-furacão, sábado 28 de setembro de 2024. Bom, a razão da gente estar aqui fazendo essa transmissão ao vivo são 6 horas e 20 minutos aqui em Taylorsville, Flórida, é para fazer uma explicação com mais tempo, sem estresse, sobre essa questão de furacões atingindo a região central da Flórida. Será verdade? Será mentira? Depois que passa o furacão, o pessoal fica fazendo aquelas conversinhas, né? Tipo, furacão não atinge aqui a Flórida, isso não acontece. Então, eu resolvi fazer um trabalho didático aqui com vocês, explicando essa questão toda do furacão, explicando para vocês como é que funciona a dinâmica de um furacão, para que a gente consiga explicar para vocês que, sim, toda a Flórida corre risco com o furacão, não só a parte costeira, não só Miami, mas toda a Flórida. Porque a gente, infelizmente, ouve pessoas que não conhecem do assunto, fazendo comentários que baixa a guarda do público em geral. Isso na mídia social ele é um problema, porque você pode acabar tendo uma incredulidade. O certo não é nem ficar apavorado e nem descansado. O certo é ficar com conhecimento, ficar atento, ficar esperto sobre esse assunto. E você? Você acha que furacão atinge a região central da Flórida ou não? Você já teve uma experiência morando na região central da Flórida com furacão? Então, eu estou aqui olhando os comentários, né? Se você tiver um comentário, escreva aqui embaixo. Eu vou estar lendo aqui nas nossas mídias sociais, estão acompanhando com você isso, né? E vou fazer um trabalho educacional aqui com vocês sobre essa questão do furacão atingir ou não a região central da Flórida, tá bom? Vou fazer esse trabalho aqui. Primeiro, quero dizer para vocês que nós... deixa eu aqui melhorar aqui a nossa transmissão. Só um instantinho, por favor. Nós estamos ao vivo. E quando a gente está fazendo as coisas ao vivo, não tem uma segunda pessoa nos ajudando nessa transmissão, tá? Então, eu estou fazendo tudo ao vivo aqui com o maior carinho para vocês, mas a gente não tem ninguém por trás nos ajudando aqui na edição de vídeo, tudo, né? Então, vamos lá. Me apresentar para vocês. Está aqui embaixo. Eu sou Eduardo Baldassi, atuo como pastor batista há 32 anos, estou aqui na Flórida, sou pastor líder de um ministério para latinos, para brasileiros, né? Latinos e brasileiros, né? E lá atrás, muito tempo na minha vida, eu estava fazendo faculdade de astronomia, fui para o seminário, mas nunca perdi o link com a ciência, né? Então, há 42 anos, a gente faz jornalismo científico, e nesse jornalismo científico eu me dedico muito na área da astronomia. Porém, quando eu mudei aqui para a Flórida, notei que havia um espaço muito grande nessa área da meteorologia, e como eu preciso, vocês estão vendo atrás de mim aqui um telescópio, né, de última geração, está aqui atrás de mim. Isso aqui é pesado a beça, gente. Deixa eu tentar abrir aqui para vocês darem uma noção de como é grande esse telescópio aqui. Esse telescópio
para mim colocar ele para trabalhar, eu preciso ter certeza de que nós vamos ter condições meteorológicas precisas, porque é muito pesado, difícil de montar. Então, isso me fez fazer um estudo sobre clima. E também porque, como qualquer pessoa que mora na Flórida, a gente tinha medo, né, dessa questão de furacão, de tornado, de tudo isso, né? Então, eu resolvi, né, entrar nesse ramo. Quando lá atrás, em 2016, pintou o primeiro furacão na minha vida, eu fiz um trabalho para ajudar as pessoas a entenderem como era essa questão do clima, né? E, nesse sentido, a gente foi crescendo nisso, notei que havia uma lacuna, por isso é que eu faço esse trabalho de via público. Às vezes a gente é criticado, às vezes não é compreendido, mas hoje eu tenho já um respeito da mídia daqui, da NOAA, então a gente está fazendo um trabalho. Então, olha só, eu vou ensinar a vocês como funciona um furacão. Eu fiz aqui um PowerPoint, vou trazer isso para vocês. Estou gravando esse vídeo porque vou colocar ele também no site que eu tenho. Deixa eu mostrar para vocês aqui o site, ó. Onde está o site, ok, tá bom? Aí embaixo, né, está o site, e tem também no Facebook, onde eu estou transmitindo agora, e eu sei que tem a Su Costa e a Daila Costa, estão nos assistindo agora. Depois você diga de onde você é, Su Costa, Daila Costa. A Su, me lembro que eu acho que é Kissimmee, né? Então, nós estamos aí fazendo esse vídeo para que vocês fiquem por dentro de como funciona o furacão e o perigo que ele traz, sim, para a região central da Flórida, né? Eu vi aí gente zombando, gente não acreditando, mas eles acontecem aqui para a gente, sim, e é isso que eu quero falar na tarde de hoje, tá? Quero falar sobre essa questão aí do furacão, tá bom? Então, vamos lá, eu vou compartilhar uma tela com vocês. Tá aí uma tela que eu vou compartilhar, tirar aqui de baixo esse título, né? Vou tirar aqui o título para vocês acompanharem o nosso slide. Eu fiz uma coisa, procurando fazer uma coisa bem educacional, tá certo? Aí o símbolo desse projeto da NOAA, que é Ambassador for the Weather Radio Nation, que é a nação preparada para o clima. Há uma grande lacuna com a língua latina, a língua portuguesa na Flórida, né? E está aqui a primeira razão pela qual nós devemos nos preocupar. Tufão e furacão, na realidade, é a mesma coisa, só depende se ele está no Oceano Atlântico ou no Oceano Pacífico. Então, toda vez que você ouvir falar tufão, ele está lá no Pacífico, perto da Ásia. Furacão, ele vai estar aqui no Oceano Atlântico, próximo das Américas, tá bom? Então, tufão e furacão é a mesma dinâmica. Outro detalhe que eu quero que vocês aprendam é que o furacão ele tem um sentido de rotação anti-horário. Quero que vocês aprendam isso, que isso é muito importante, né? Ele tem um sentido de rotação anti-horário. Isso faz muita diferença, isso é uma dinâmica, né, climática. E nesse slide aqui, se você está vendo ele direitinho, nós temos aí o olho do furacão, que é a parte, né? Quando a gente fala assim, eu estou no olho do furacão, é que passou uma tormenta na nossa vida, passou um problema na nossa vida, e é aquele momento que a gente respira, mas não acabou. Né? O olho do furacão é o lugar mais tranquilo de se estar, mas ele não dura para sempre, porque ele está em movimento. Né? E aqui, nesse slide, a gente mostra o oceano. Então, uma coisa que eu quero passar para vocês é o furacão sempre ganha força nas águas oceânicas, né? Por que nós temos furacão nesse período do ano? Porque as águas do Atlântico, do Pacífico, estão muito quentes.
nós estamos tendo mudanças climáticas. Eu sei que, às vezes, falar um assunto é polêmico, porque esse assunto é uma pauta política, e as pessoas pensam assim, ele acredita em mudança climática, ele é de esquerda, ele é de direita, nada disso. Nós temos fenômenos atmosféricos, eles não dependem de pauta política, de presidente da República, eles existem, e sempre nós temos o El Niño e Laninha. E há uma transição entre esses dois fenômenos no momento que estão proporcionando melhor condição para furacão. Se você for nas águas do Golfo do Atlântico e pisar os seus pés na água, você vai notar que a água está mais morna. E essa temperatura da água tem tudo a ver com o calor das águas, que é o grande combustível para a existência de um furacão, né? Então, veja aí que no entorno do furacão nós temos uma borda espiral de trovoadas. É por isso que você ouve trovoadas, chuvas, né? E tem também a convergência de ar quente e úmido próximo à superfície. Muitas pessoas reportaram para mim que estavam sentindo um vento quente e úmido ao mesmo tempo. Isso é justamente o que alimenta um furacão, né? E isso vai subindo e descendo e girando, é uma coisa assim assustadora, a força centrífuga de um furacão, e nessas bordas surgem os tornados. Então, preste atenção, o olho do furacão estava lá no meio do Golfo do México. Mas entre o olho e a borda mais exterior de um furacão, nós podemos ter 300, 400, 500 milhas de distância, que é o suficiente. O olho está lá no Golfo, mas os ventos estão fazendo o seu trabalho dentro da península da Flórida, dentro do continente, né? Então, aí já começa a grande conversa sobre furacão, né? Eu vejo com preocupação, eu vou tocar nessa tecla, a gente vê o deboche, a gente vê a forma como as pessoas elas são incrédulas com esse tipo de fenômeno, mas eu falava no nosso grupo do WhatsApp, que a gente tem um grupo, você pode entrar, basta você ir nesse site aqui embaixo, aqui embaixo, tem um site rolando, você pode ir lá e entrar agora mesmo. O que acontece? A gente estava falando que já sabíamos o final do filme. E o que está acontecendo, se vocês olharem, eu mandei para as pessoas que me seguem os vídeos, o número de mortes que houve, os estragos que aconteceu, né? É muita catástrofe, não só para a Flórida. Quem mora lá nas Carolinas estão sofrendo, no Tennessee, né, alagamentos. Então, como é que pode uma pessoa, no seu são juízo da sua mente, achar que quem mora em Orlando vai sofrer nada com furacão se uma pessoa que está na Geórgia está sofrendo? Então, essa é uma coisa que não tem cabimento, gente, né? É à beira da irresponsabilidade, né? Vai depender muito para onde está indo o furacão, aonde ele vai fazer o landfall, vai tocar o continente, e isso pode acontecer em qualquer parte da Flórida. Eu estava fazendo um cálculo aqui, desde que a gente começou aqui na Flórida, desde que começou, foram 7 furacões anteriores, esse é o 8º, né? Tivemos o Ian, nós tivemos o Nicole, tivemos o Irma, e agora o Helene. É muita história para contar com essa história de furacão. E aí tem a questão da categoria dos furacões. Se você olhar aí nesse gráfico, aqui embaixo, né, infelizmente eu não tenho como enfatizar isso, não,
esse sistema que eu uso, ele não permite eu destacar. Você olha embaixo que tem uma casinha, né? Nessa casinha vocês vão ver da esquerda para a direita, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, que é categoria 5. O que acontece com categoria 1, um alagamento simples? No categoria 5, a cidade é invadida pelas águas, as casas são destruídas. Nós hoje tivemos categoria 4. Nós tivemos um furacão categoria 4. É por isso que eu vi casas voando, essas casas que conseguem ser transportadas por carro, né, move home, voando. Né? Nós tivemos uma verdadeira catástrofe lá no Big Bend da Flórida. A Geórgia está alagada. Né? Então, isso aconteceu, gente, pela força do furacão. Foi categoria 1, ok, fraquinho, mas quando é categoria de número 4, de 3 para cima, já é um grande problema. Então, a gente precisa prestar atenção. Eu queria pedir a você que, se você pudesse, compartilhasse esse vídeo com outras pessoas. Porque dizer que na região central da Flórida nós não vamos sofrer com um furacão é beirando a responsabilidade. Preste atenção, o que eu estou dizendo a você é o seguinte: o furacão pode estar com o olho dele lá dentro do Oceano Atlântico ou do Golfo, mas o braço dele é suficiente. E o braço de um furacão é o próprio furacão, é uma parte do furacão. Então, eu brincava hoje, né, que você é mordido por uma cobra, você vai dizer, não foi a cobra, foi o veneno da cobra. Mas quem causou o veneno? A cobra. Né? Quem causa os tornados? O furacão. Quem causa os alagamentos, os ventos fortes, a destruição? Os ventos do furacão. Embora o olho esteja dentro do oceano ou do Golfo, o furacão está agindo de toda maneira. Então, ninguém morreu por causa do furacão, mas caiu uma placa em Tampa, dessas de highway, caiu em cima de um carro. A placa matou o motorista que estava dirigindo inadvertidamente na hora dos ventos fortes. Quem que matou o motorista? Foi o furacão ou a placa? Gente, a placa caiu por causa do furacão. Então, é uma coisa óbvia. Né? Então, nós temos que prestar atenção nos fatos. Né? E o furacão, nessa força dele, como um grande espiral, como um grande funil, girando a ventos assim catastróficos, ele cria muito poder de destruição. Outro slide aí que eu mostro, né, como ele vai funcionando e agindo, e assim nós temos, na realidade, a questão do furacão. Eu quero convidar você que está me acompanhando agora nessa live, são 18 horas e 39 minutos aqui em Taylorsville, Flórida. Eu sou Eduardo Baldassi, fazendo essa live exclusiva para você comentar aqui embaixo. Você acredita que os furacões atinjam a região central da Flórida? Você acreditava antes? Essa explicação ajuda você a entender a dinâmica do furacão? Estou tentando fazer uma coisa bem didática, curta, né? Para que você entenda essa dinâmica. Tem alguma outra dúvida sobre o furacão? Eu posso fazer um outro vídeo, uma outra live, e explicar isso melhor para você? Porque o que não pode acontecer é que nós, que escolhemos viver na Flórida, nos Estados Unidos, a gente seja indiferente sobre essa realidade dos furacões nos atingindo. Nós estamos na temporada máxima e existe, infelizmente, uma má notícia. Vou mostrar para vocês qual é essa má notícia. Só um momento. Aqui está a má notícia para vocês. Deixa eu voltar aqui na minha...
ok? Isso está acontecendo agora. Cada uma desses xizinho, dessas bolhas que tem a cor vermelha ou laranja, são tormentas, são tempestades, algumas com nome, que estão bem distantes de nós, outras que não estão vindo em direção à Flórida. O Helene, que já passou e está lá para cima das montanhas Apalaches, causando destruição, causando deslizamento de terra, causando todo o problema diante da força dele. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é essa massa. Deixa eu ver se eu consigo dar um destaque melhor aqui. Essa massa laranja que se encontra na mesma posição aonde nasceu o Helene. Ok? Ela tem, deixa eu colocar para vocês aqui, isso é do site da NOAA agora. Não sei se você consegue me ver aí, mas ela tem 50% de chance, 50% de chance de evoluir para um próximo furacão. Isso é informação oficial da NOAA. Eu estava muito relutante em vir a público e falar novamente sobre um furacão logo assim que passou o outro, mas esse é o meu trabalho voluntário, né? É isso que eu apliquei, né? Então, eu estou aqui dizendo para vocês que tem lá uma outra formação que eles estão batizando de copycat, que seria mais ou menos uma brincadeira como uma cópia do furacão que já acabou de passar, né? Então, esse é o quadro para o nosso momento atual. E se essa tempestade se tornar um furacão, ela já tem uma data, que é aí dia 3 de outubro, ou seja, a partir aí da próxima semana, deixa eu ver aqui mais ou menos que dia que é, ok, tipo próxima quinta-feira, né, em diante. Ou seja, o próximo final de semana pode ser um próximo final de semana bem molhado também para nós que estamos fora. E se não for para a Flórida, vai ser para o Texas, vai ser para a Louisiana ou para o Alabama, porque a formação ela pode não evoluir para um furacão, propriamente dito, mas ela pode causar uma tempestade tropical, que é também um grande problema para as áreas costeiras. Lembrando vocês que a parte de drenagem nos Estados Unidos é totalmente diferente, temos muitos rios e lagos, e as coisas costumam ficar bastante difíceis quando tem muita quantidade de chuva. Ok, gente? Então, esta foi a minha live de hoje, especial para você que me segue aqui nesse perfil do Facebook, O Cara do Clima, né? Facebook.com/O Cara do Clima, e estamos aí fazendo essa live para desmistificar essa questão de que furacões não atingem a região central da Flórida, ok? Quem quiser fazer pergunta, está aqui o meu perfil, tem um nome, sobrenome, não faço postagens anônimas. Eu estou explicando a vocês, cientificamente, que toda a Flórida tem, sim, potencial de ser atingida por um furacão, né? Os outros estados não são por um furacão, porque quando ele faz o landfall, ele perde a força. Mas o que era furacão, então, se torna uma tempestade tropical, uma grande tempestade, e vai causando efeitos dominó por onde ele vai passando, mas que nasceu como um furacão. Deus abençoe vocês, se cuidem, me sigam, compartilhe esse trabalho com o maior número de pessoas. Se você acredita naquilo que a ciência fala, se você tem credibilidade pelo meu trabalho, me ajude a construir esse canal, que também está lá no YouTube,
Eu vou colocar o link também do YouTube, onde a gente está fazendo uma transmissão simultânea nesse exato momento. Que Deus abençoe você. Estou muito feliz porque o furacão não passou agora dessa vez. Para nós que estamos aqui nessa região onde o furacão não passou, é hora de dar um suspiro e orar por aqueles que perderam casas, perderam familiares. A última contagem já eram 60 mortos com essa tragédia do furacão Helene, categoria 4. Deus abençoe vocês, um excelente final de semana. Até o próximo boletim, se assim for necessário. Uma boa tarde.